E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a orientação a objeto dentro do SAP. Então eu vou mostrar o básico, a gente vai fazer um exemplo aqui de animals e aves, um exemplo bem simples para a gente descomplicar, e ainda tem muita coisa para a gente ver a respeito de orientação a objeto, mas isso a gente vai ver durante o projeto. Eu só quero dar essa introdução para que a gente inicie o projeto de uma forma entendível e já bem arquitetada desde o começo. Então, se você se interessou por esse assunto, vem com a gente, fica até o final. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar nosso vídeo. Muito obrigado, vem com a gente! Bom, então estamos dentro do SAP. Como vocês já sabem, esse é 38. Eu vou reutilizar o programa que a gente fez no vídeo passado. Vou deixar ele zerado, vou tirar todo o conteúdo dele, certo? Aqui eu já tinha apagado. Então, vamos lá. Para que a gente inicie efetivamente o nosso projeto, a gente precisa pensar de forma estruturada, ok? Eu não posso passar para iniciar o projeto com vocês sem falar um pouco sobre orientação a objeto. Porque, assim, tem muito ABAP hoje em dia que não domina o assunto, que não conhece, que não mexeu, e acha desnecessário. E, no meu ponto de vista, pelo que eu já passei, inclusive aqui em Lisboa, aqui em Portugal, já é um mercado que você tem que saber. Não existe mais você mexer com SAP e não saber de orientação a objeto. E você também não pode achar que isso é só de desenvolvimento web. Ou Node, Java, .NET, o que for. Não. O SAP também tem e deve ser utilizado. Se lá é bom, aqui também. Então vamos lá. Basicamente, para quem não conhece, a orientação a objeto é uma forma de você estruturar o seu código para deixar ele reutilizável. Tem diversos tipos de benefícios, tem prós e contras, etc. Mas é uma metodologia que já foi comprovada, já foi adotada, e inclusive existem linguagens que são 100% orientadas a objeto, mas no SAP a gente tem como fazer o desenvolvimento em blocos, né? E a gente tem como fazer o desenvolvimento orientado a objeto. Então, vamos lá. O que consiste a orientação a objeto? Nós vamos separar o nosso projeto em, vou dizer assim, em classes, certo? Onde cada classe vai ter a sua funcionalidade, certo? Aí você me diz assim, não, Gabriel, mas o que é classe? Para que serve? Vamos lá. O exemplo clássico da orientação a objeto é a questão do ser humano e do homem. Ou então classe animal, classe leão, classe gato, classe cachorro. Então, todo mundo ensina da mesma forma. Como funciona? Você imagina que nós temos, levando para esses exemplos clássicos de escola, nós temos uma classe chamada animal, certo? Essa classe animal, ela vai possuir todas as funções dos animais e as características dos animais, certo? Então vamos lá, classe animal, nós temos as funções dos animais e nós temos as características dos animais. Característica dos animais, ok? As funções nós vamos chamar de métodos. E as características nós vamos chamar de atributos, ok? Então, nós temos uma classe que a gente está denominando animal. Aqui a gente pode criar uma classe do que a gente quiser. Mas vamos considerar aqui que a nossa classe vai ser uma classe animal, ok? Então, vamos pensar aqui. Quais são... Eu vou até subir as características para a gente iniciar por elas, certo? Então, vamos lá. Características. Quais são as características dos animais? Vou colocar no geral, tá? Cor da pele, cor dos olhos,
A gente pode colocar aqui como se fosse o velocidade. Podemos colocar como características. E como funções. O que nós temos em comum em todos os animais? Nós temos o andar. Nós temos aqui vamos pensar aqui o correr. Nós temos o dormir. Nós temos diversas outras funções. Vamos ficar só nessas. Dessa forma, nós temos, recapitulando, nós temos a classe do animal, que possui características e funções. Até aí, ok. Nós temos as características dos animais, que são cor de pele, cor dos olhos, velocidade, qualquer tipo de característica dos animais que você possa colocar. Isso aí é indiferente para a gente no momento. Pensando nessas três apenas. E nós temos as funções. As funções vão ser o andar, correr e dormir. Pode ser outras funções, a gente colocou aqui só de exemplo. Aí você me pergunta assim, tá, ok, mas você concorda que a velocidade de um gavião e de uma tartaruga é totalmente diferente, ok? Ok. Mas todas têm cor de pele, cor dos olhos, tem a velocidade, tem o andar, o correr e o dormir. Toda tartaruga come e anda. Ó, poderia até colocar o comer aqui, ó. Comer, pronto. Então come, anda, corre, dorme. Então você concorda comigo que nós temos os animais que possuem características comuns. Só que chega num determinado momento em que, se eu analisar tartaruga com gavião, os dois não batem algumas informações. A velocidade dos dois é diferente. A cor dos olhos pode até ser igual, mas geralmente, né? O andar, a forma como o gavião anda. O gavião, teoricamente, vamos só jogar aqui, o gavião não anda, né? O gavião voa. A habilidade de voar. Então você vê que é meio diferente, mas tem coisas em comuns. A orientação ao objeto vai lhe proporcionar uma forma de você reaproveitar o seu código e com isso você conseguir separar em subclasses, que a gente chama de herança, onde cada classe que vai herdar dos animais vai herdar as propriedades que são comuns e modificar ou adicionar novas possibilidades. Entende? Então, exemplo, eu posso ter uma classe chamada tartaruga e vou dizer que ela herda de animal, certo? Da mesma forma que o animal, ele vai ter as suas características, seus atributos, suas funções, etc. Só que aqui, a partir do momento, vou até colocar aqui só para deixar organizadinho. A partir do momento em que eu herdei de animal, eu consigo ter todas essas características. Aí você me diz assim, tá, mas a tartaruga, vou até mudar aqui, não vou colocar tartaruga, vou colocar o gavião, certo? O gavião, ele não anda, ele voa, sem problema. A gente pode colocar o método voar dentro do gavião, mas a classe animal não vai ter o voar. Por quê? É uma propriedade exclusiva das aves. Posso até colocar aves aqui, vai. Tá entendendo? Então, assim, a gente utiliza classes genéricas para ser as mães, e quanto mais e houver necessidade, óbvio, você vai se especializando dentro da orientação objeto, ok? Tá. Gabriel, como que isso se aplica na prática? Porque aqui é muito lindo, tem a classe animal, tem as minhas funções, né? Meus atributos. E aí, como é que isso se aplica na prática? Vamos lá. Vou apagar tudo. Vamos começar com a sintaxe do SAP. Então vamos lá. Para eu declarar uma classe, para a gente criar nossa classe, eu vou colocar class. Vou colocar o nome da classe, animal, ok? E vou colocar aqui como definition. E para fechar a nossa
a nossa classe, o endClass. O que isso quer dizer? A partir de agora, a gente tem uma classe totalmente vazia com a sua definição, ok? Vamos ativar aqui para ver o que o SAP nos diz. Ok, perfeito. Nós temos nossa classe montada. Aí você me diz assim, tá, vamos começar a colocar aqui as nossas características, atributos, e as nossas funções, nossos métodos, ok? Vou parar de falar características e funções e vou falar de forma técnica, né? Eu sei que é muita informação, mas aí você volta o vídeo, se acostuma, depois vem de novo, porque tem que mudar e você tem que aprender da forma correta. Vou colocar aqui só o Public Section, não vou lhe explicar agora o que é, certo? Só entenda que é uma seção pública, traduzindo para o português. Então vamos lá. A partir daqui, onde tem o Public Section, quer dizer que eu posso acessar esses meus atributos e métodos todos de qualquer canto. É só isso que você precisa saber. Tá, qual é a minha primeira característica? Então eu vou colocar lá, data. Isso, a gente sabe como se declara. A gente sabe como se declara as variáveis. Se você não sabe, clica no card que vai aparecer aqui em cima. E aí você já assiste a aula passada, o vídeo passado. Então vamos lá, vou colocar aqui data. E eu vou colocar lá cor, pele, que era uma característica que a gente tinha colocado. Type, vou colocar como string, ok? Quer dizer que é um texto. Vou colocar aqui também um methods. O que quer dizer os methods? Methods, traduzindo para português, são os métodos. Então a gente vai colocar aqui um método que eu vou colocar aqui como comer, ok? Perfeito. Se eu for ativar, o SAP vai me devolver um erro. Ok? Nosso primeiro erro SAP. O que quer dizer isso? Para a classe Animal Definition, falta a Class Animal Implementation. Que é o quê? Se eu fiz uma definição de classe, eu tenho que implementar ela. Então vamos lá. Já que eu estou utilizando métodos, então Animal Implementation and Class, ok? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar o method sem o S, comer and method. O que quer dizer? Aqui na nossa definição de classe, nós criamos um atributo, cor de pele, e um método comer. Show? Aí, logo em seguida, nós tivemos que fazer a implementação dos métodos. E o único método que a gente tinha era o comer. Perfeito. Vou ativar. Ok. Estamos lá. Criamos nossa classe. Nossa classe já tem atributos e métodos. Ok? Tá. Gabriel, como é que eu vou utilizar essa classe? Como é que o SAP vai... Vamos deixar isso mais legal. Vamos lá. Do lado de fora, que é no programa SAP mesmo, nós vamos criar um tipo de variável que vai ser a nossa classe. Então, eu vou colocar aqui, ó, CL de class animal, tipo de referência para animal. O que isso quer dizer? Agora a gente tem uma gavetinha lá do outro vídeo que vai guardar tipos de dados animais, vai se comportar como um animal, ok? Então, para que eu possa acessar dados de dentro da minha classe, eu preciso instanciar essa classe, que criar esse container. Você imagina que eu tenho uma gaveta que está dentro que eu acabei de comprar na loja e a gaveta está desmontada. Eu preciso montar essa gaveta para que eu consiga utilizar as coisas dos animals. Então, eu vou colocar um create object cl animal. O que isso quer dizer? Eu montei o meu armário, montei a minha gavetinha e agora eu consigo ver os comportamentos, os atributos e etc. da minha classe animal. De que forma?
Primeira coisa, eu não posso colocar solto a chamada aqui no SAP. Eu tenho alguns métodos de gatilho que o SAP vai utilizar, que vai se relacionar com nossa tela e formas de execução. Então a gente vai utilizar o método initialization, que é o onInit lá do JavaScript e de outras linguagens. A gente vai colocar aqui o initialization e eu vou colocar o cl_animal traço maior cor pele. Eu vou colocar aqui um write. Certo? Vou ativar. O que ele está dando aqui? A instrução não pode ser acessada. Pronto. Então no initialization eu montei a minha gaveta e já coloquei para escrever a cor de pele do animal. Se eu apertar executar, não vai aparecer nada. Você me pergunta, tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Eu criei um tipo de animal, certo? Vou até renomear aqui para ficar mais claro. Vou colocar o animal underline 1, ok? O que acontece? Eu criei a minha gavetinha, montei, deixei o meu objeto montadinho para ser utilizado, mas não coloquei nenhum valor dentro. Como é que eu faço essa atribuição? CL animal 1 por pele igual, aspas simples, aqui é o SAP. Vou colocar lá como sendo, branca, branca. Quando eu executar, aí sim, eu tenho uma cor dentro do meu objeto, certo? Aí você me pergunta assim, tá, e como é que eu chamo o meu método de comer? Meu método de comer, eu vou implementar uma regra aqui dentro, só para a gente ver que entrou no método. Então, eu vou colocar lá, animal comeu. Vou colocar comeu não, se alimentou. Então, ativei. Se eu executar não vai fazer nada, por quê? Não está aqui o animal se alimentou. Por quê? Porque eu não chamei esse método. Então, eu vou ter que chamar cl_animal underline 1 tracinho maior que comer entre parênteses abertos, ok? Tem que haver esse espaço. Eu não posso encostar, senão o SAP não interpreta. Então, deixa separadinho. Vou ativar e vou executar. Quando eu executo, deixa eu só fazer uma quebra de linha aqui. Fazer aqui também, só para ficar mais fácil a visualização. Então, executei, branco, animal se alimentou. Perfeito, perfeito, perfeito. Logo, a gente já consegue ter o nosso objetinho montado, né? E já tem os seus atributos, já tem os seus métodos, a gente já sabe como utilizar. Aí você me pergunta, Gabriel, se eu tiver dois animais, posso fazer cl animal underline 2 type have to animal. Logo, se eu colocar um outro write aqui, cl animal 2 por pele, o que vai acontecer? Esse write não vai nos retornar nada. Vou até colocar assim, separadinho. Colocar, esqueci de criar o 2. Pronto. O que vai acontecer? O nosso animal 2 não vai retornar nada. Por quê? Porque ele é um outro objeto. Entende? Ele é um outro objeto. Eu atribuí a cor de pele branca para o animal 1, não para o animal 2. Para que eu coloque um valor no animal 2, eu vou ter que colocar aqui, cor de pele vermelha. Pronto. A partir de agora, nós temos o branco e o vermelho. Quer dizer que eu chamei um atributo de um objeto meu, que é o animal 1,
e nós temos a cor de pele vermelha do nosso objeto 2, ok? Então, a gente tem aqui dois objetos que são do mesmo tipo, animal, ok? Aí você me pergunta assim, tá, mas assim, Gabriel, eu quero criar as aves. Como é que a gente vai fazer para poder dar tudo? Porque a ave come, certo? Como é que eu posso fazer para criar minha classe que vai herdar características e métodos do meu pai, da classe animal? Como é que eu faço? Eu vou fazer um class ave definition end class e vou colocar o class ave implementation end class, ok? Dessa forma a gente tem uma classe criadinha. Vou colocar logo o nosso public section, ok? Então assim, dessa forma a gente tem duas classes. Se eu colocar aqui pardal type have to ave, como a minha classe é uma ave e é um animal, automaticamente se eu vier aqui colocar, deixa eu só colocar o create, object cl 10, é só colocar assim, vou colocar pardal mesmo, pardal. Se eu colocar o pardal aqui, ele é uma ave, né, Gabriel? Então, logo, por pele preta. Aí vai dar certo, né? Não. Não vai dar certo. Por quê? A cor pele é do animal. A gente tem que informar para o SAP que essa ave, ela é um animal. Como? A gente vai colocar o cara aqui, inherit from, que é nada mais é do que herança de animal. O que isso quer dizer? A partir desse momento, a ave consegue acessar o método comer e o nosso atributo cor-pele. Então, se eu ativar, vai dar certo agora. Agora, o nosso pardal possui a cor de pele preta. Logo, não deu nenhum erro. E a gente pode até colocar o right aqui do nosso pardal. Pronto, então nós temos preto, branco e vermelha. Ok? A partir desse momento, você começa a ver que nós temos heranças entre as nossas classes. Então, o animal é o primeiro, é a nossa classe mãe, e a ave vai herdar tudo que tem de animais. Aí você me pergunta, Gabriel, mas e se eu quiser colocar o método voar? Aí eu venho aqui e coloco method voar e vou fazer a implementation com method voar and method. Então, fiz a implementação, salvei sempre. A partir desse momento, a ave possui um método que é voar, mas os animais não têm esse método. Isso é um método exclusivo das aves. Vou colocar até o CL para deixar certinho. Vou colocar aqui. Pronto. Então, eu só mudei o nome das variáveis, coloquei CLAve. Então, se eu rodar, vai estar da mesma forma, não mudou nada. Só mudou aqui no nosso código para deixar mais organizado. Então, nós temos uma ave, temos o método voar. Então, eu vou só copiar esse write, colocar aqui, o animal voa. O que isso quer dizer? Quando eu chamar esse método voar, ele vai imprimir na tela animal voou. Por quê? Porque esse é um método da ave. Então, quem é ave vai poder acessar esse método. Mas os nossos animais, que são do tipo animal, não tem esse método.
ok? Isso é exclusivo para esta classe, ok? Aí você me pergunta assim, Gabriel, a forma como a ave se alimenta é diferente dos animais em geral. Sei lá. Como é que eu posso fazer para reescrever o comportamento de comer? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o método novamente aqui, comer, e vou colocar a propriedade redefinition. Então, nós vamos entrar aqui method, comer, end method. O que vai acontecer? Eu vou colocar um outro write aqui no nosso método de comer. O animal se alimentou de ovos. Aí, só para ter algo diferente na mensagem. O que quer dizer? Se eu colocar na ave o método comer, vai ser diferente dos outros animais. Por quê? A ave, a gente acabou de sobrescrever o método, de fazer uma nova definição. Então, quando eu chamo o método comer da ave, é diferente o comer do animal. Então, se eu colocar o animal se alimentou de ovos, o animal se alimentou. Entende a diferença? A gente criou um método só de aves e a gente também sobrescreveu um método do pai. Ok? Que é o animal. Já que a gente colocou que ele herda de animal. Ok? Perfeito. Então, nesse momento, a gente tem, recapitulando tudo, nós temos uma classe animal, que foi determinada uma característica, um atributo chamado corpele, e nós temos um método comer, que exibe uma mensagem em tela chamada animal se alimentou. A gente tem a classe ave, que herdou de animal os nossos métodos e atributos. Sobrescrevemos aqui, só a título de informação, o método comer da classe pai. E nós acrescentamos uma nova característica, uma nova funcionalidade, que é o método voar, que é só para as aves. Nesse nosso exemplo, claro. Então, vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Na próxima aula, a gente começa a implementar para o nosso projeto SD. E a gente vai literalmente iniciar os nossos programas. Chega de teoria, vamos começar com o nosso projeto Força Total. Tá bom? Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau.